Abram aí as suas Bíblias, vocês estão em casa, para você acompanhar. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. É um texto conhecido. A gente vai passear um pouquinho por ele. Lucas 17, 11 diz assim. A gente vai ler até o 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Grave isso, viu? Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E Jesus disse: levante-se e vá, sua fé te salvou. Aleluia. O tema de hoje, gente boa, é indiferença e gratidão. Indiferença versus gratidão. Esse é o tema de hoje, e que por muitas vezes nós temos transitado por esses dois sentimentos. Por muitas vezes nós temos vivido meio que misturado as nossas ações, as nossas atitudes, elas são misturadas nesses dois sentimentos, de indiferença e de gratidão. Ora nós somos gratos, ora nós somos indiferentes. Ora a gente tem uma gratidão plena e pura, e ora a gente está indiferente com todas as coisas. Mas hoje eu te convido a aprender com esses 10 leprosos aqui. Vamos aprender com os leprosos hoje. Vamos ver um pouco sobre os perigos de uma vida indiferente. Lucas, ao que me parece aqui, ele é o único que relata esse evento dos 10 leprosos. Existiam muitas curas ao longo dos relatos dos evangelhos, muitas curas sobre lepra, mas uma se destacou e ela é bem diferente dessa aqui, e está lá, depois você lê, está lá no livro de Marcos, capítulo 1, verso 40, e Jesus está passando pela cidade, de repente um leproso se atira aos pés de Jesus e pergunta: se tu queres, o Senhor pode me curar. E aí Jesus então, ele faz algo extraordinário, ele toca naquele leproso e diz: quero, fique limpo. O mais legal de tudo é que quando alguém tocava num leproso, esse ficava impuro. Mas quando Jesus toca nesse leproso, não é Jesus que fica impuro, é o leproso que fica limpo. É o leproso que fica curado. Glória a Deus. Mas aqui ficou um pouco diferente. Eram 10 leprosos, numa cidadezinha quase que insignificante, porque nem o nome dela é mencionado. E é lindo quando a gente olha o texto e vê que Jesus estava caminhando, ou estava a caminho, ou rumo para Jerusalém. Porque então Jesus era aqui o pregador itinerante, e ele estava indo rumo à cruz, ele estava indo a Jerusalém para ser crucificado. E no caminho Jesus operava milagres, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava, e Jesus transformava a vida. E ele passou por essa cidadezinha, por essa aldeia, que nem nome tinha, mas ele passou por lá. E de repente 10 leprosos saem ao encontro de Jesus, uma certa distância, eles ficam de Jesus, até porque então eles conheciam a lei, sabia que o leproso, ele tinha que ficar isolado socialmente, e ele não podia ficar perto de ninguém. Então eles obedeceram a lei, viram Jesus, mas ficaram de longe, a uma certa distância. E de repente então eles gritam: tem compaixão de nós. Perceba que não foi qualquer grito, era o grito de 10 leprosos juntos. Tenha compaixão de nós. Talvez no contexto de hoje a gente olha assim e fala: mas o que eu tenho a ver com isso? Lepra tem cura. Os problemas de pele hoje têm cura.
Aqueles homens, eles estavam apodrecendo vivos, gente. A lepra não era algo fácil, não. Tinha que viver isolado. A gente tem vivido isso hoje. Faz um ano, gente, um ano, que nós estamos nessa de pandemia, de isolamento social. De abre comércio, fecha comércio, abre escola, fecha escola. Quantos amigos e parentes nós temos perdido? A lepra não era algo fácil não naquele tempo. Eram várias doenças de pele, inclusive a lepra. A pessoa tinha que viver isolado, o leproso ele tinha que largar a família, ele tinha que deixar esposa, marido, ele tinha que deixar filhos. Ele tinha que deixar a renda, tudo ficava para trás. Mas de repente eles viram Jesus e penso eu que eles olharam e falaram: eis aquele que pode nos curar. Eis aquele que pode nos curar. Parece que tem momento de dor, parece que tem situações que somente gritando para Jesus, o médico de toda a alma, que a gente é ouvido, que a gente é sarado, que a gente é tratado. Não que o nosso Senhor e Salvador seja surdo, não. Mas parece que só gritando é que a gente entende, a nossa alma entende que a gente precisa de cura, que a gente precisa de alívio. Parece, gente, que a nossa situação muitas vezes ela é parecida com a dos leprosos. As intempéries da vida, as lutas na mente, as guerras na alma, os pequenos pecados, eles têm uma somatória gigantesca e a gente se sente assim, não apto a estar perto do Mestre. E a gente tenta seguir o Mestre meio de longe. A gente de longe contempla Jesus, porque a gente não tem coragem de chegar perto. É como que se Deus estivesse longe de nós, mas Ele não está. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Mas Jesus, desta vez, não toca nesses 10 leprosos, como Ele tocou naquele leproso de Marcos 1,40. Mas Jesus manda eles irem aos sacerdotes. Está no plural sacerdotes, e talvez sejam sacerdotes porque eram 2 povos, samaritanos e judeus. Eram 2 culturas. Mas perceba uma coisa que é narrada aqui nessa história, e a história dá uma ênfase, dá uma ênfase num detalhe impressionante. Judeus, 9 judeus e um samaritano leproso. Eles estão misturados, judeus e samaritanos. Lá no Antigo Testamento, houve uma história, um rei, uma mistura de crença, que fez com que os samaritanos se afastassem dos judeus, e a partir de então eles começaram a ser odiados pelos judeus. Tinha um lugar de adoração para o samaritano, outro para o judeu. Lembra daquela prosa, daquela conversa que o Senhor tem lá, em João 4, com aquela moça? Aonde que é o lugar de adoração? É no Monte Gerizim, é no monte tal. E aí o Senhor fala: importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eles estavam juntos e misturados aqui, judeus e samaritanos, mas eles se odeiam, gente. Eles não se misturam, eles não se perdoam, mas aqui eles estavam juntos. Uou! Tem uma lição aqui, viu? Sabe o que foi que uniu eles? A miséria. Começou a ficar bom aqui a história. A miséria foi que os uniu. Presta atenção numa coisa: a miséria muitas vezes gosta de companhia, viu? Tem 2 situações que nos unem. Eu vou citar 2 delas. Por exemplo, a primeira situação. Eu vou dar o exemplo da minha esposa, Camila. Camila teve um diagnóstico há 3 anos atrás. Se você não conhece minha esposa Camila, eu vou repetir. Eu sempre falo essa história, vocês estão cansados de saber, mas talvez você que nos assiste não sabe.
Então, há 3 anos atrás, minha esposa Camila, ela teve um câncer. Mas ela está curada, glória a Deus, ela está curada. Ela ainda visita médicos todo mês, hospital todo mês, mas ela está curada já. Mas sabe o que aconteceu com a Camila? A Camila, quando ela via uma outra pessoa, geralmente uma mulher, com as mesmas características que ela estava, carequinha ou com lenço na cabeça e tudo, na mesma hora, ela se enchia de compaixão. Dentro do carro a gente passava assim e via assim, e às vezes eu nem enxergava, eu estava dirigindo e ela, força aí minha amiga. Ela sempre falava isso, e sempre fala até hoje. Algumas vezes ela já ora ali mesmo, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. A situação é parecida, e une as pessoas, é um momento de dor. Não sei se a Luciele está assistindo a gente, a Luciele sabe bem disso. E a Camila, então, ela desenvolveu esse hábito, sem perceber. Quando ela vê assim, ela, força guerreira, força. Mas tem 2 situações que nos unem. Essa é uma. A outra, é muitas vezes quando a gente está cansado do sistema, né? Quando a gente está cansado do emprego, quando a gente está cansado da igreja, do sistema religioso. É ou não é? Quando a gente está cansado de algumas coisas, a gente começa a fazer umas indagações, não é? Tipo, não aguento mais isso. Mas também, você viu o que o chefe fez? É ou não é assim nossa prosa, nossa conversa, no dia a dia? E a gente vai alimentando isso daí, ó. Mas também o chefe, você viu o que ele fez? Menino, você não sabe o que o pastor falou. Aí o outro, cruzes, que horror. Você não sabe o que o pastor falou. Nada mais está bom, tudo desagrada. Tudo é uma desgraça, não tem alegria mais em nada. Enfim, você já reparou que quando você chega nessa situação, parece que um caminhão de gente com os mesmos sentimentos, ele é descarregado do seu lado, e as suas conversas é só desse jeito. É só, nossa, credo. A gente tem que entender qual que é a causa da nossa união, viu? Qual que é a causa da sua união? É a graça de Deus ou é a lepra? São conversas sadias do reino ou chacota e intriga? É amor ou é fofoca? Qual tem sido a causa da tua união, mano? É miséria? É lepra? Se for, meu irmão, gente boa, vou falar a real para você. Se afasta. Se afasta. Deus não está nesse negócio aí. Agora, se a causa da tua união é a graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te curar, viu? Deus quer te curar. Oh, Jesus amado. Só que Jesus, ele então não toca, mas e também ele nem diz, seja purificados, mas ele fala, vão lá até os sacerdotes. E eles foram, os 10 leprosos. Só que uma coisa acontece no caminho. Enquanto eles andavam, uma corrente de vigor e saúde começou a percorrer cada parte do corpo daqueles homens. Enquanto eles andavam, era Cristo trabalhando. Enquanto eles andavam, era o médico de homens e de almas, cumprindo o seu propósito nessa terra. Era o Salvador encontrando os seus. Enquanto eles andavam pelo caminho, era o Senhor restaurando a dignidade deles. E então eles eram curados. Ou melhor, foram curados. Mas olha só que lindo o verso 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou. Aleluia.
Um dos 10, vendo que estava curado, voltou. Imagina lá, 10 leprosos, caminhando rumo ao sacerdote. De repente um olha, opa, começou a ficar diferente aqui. Eu tenho certeza que a emoção tomou conta. E aí ele para, talvez os outros continuam. A história não narra o diálogo deles, mas a nossa cabeça é criativa, é fértil, a gente fica pensando. E aí o que será que aconteceu? Um vendo que estava limpo, voltou. Ele reconhece que o que acabou de acontecer não era uma obra do Senhor apenas para os judeus. Ele reconhece que o Senhor era Senhor de judeus, samaritanos, Senhor de judeus e gentios, Senhor da minha vida, Senhor da sua vida. Foi isso que esse sujeito, ele descobriu aqui. Então um profundo sentimento de gratidão toma esse cara, e ele volta para agradecer. Essa é uma pergunta que eu faço para você. Muitas vezes nessa caminhada que a gente tem feito, para onde está o nosso olhar? Onde é que a gente está olhando? Será que a gente consegue entender que nessa caminhada, a gente consegue olhar e ver Deus agindo? Ou o acelero da vida, a angústia, sei lá o quê, não permite mais a gente ver isso. Tem uma canção, eu sei que o culto é de jovens e adolescentes, mas tem uma canção, um corinho antigo que só, que ele fala assim que não permita, não deixe que os anos ceguem os seus olhos, e que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir. Não deixe que eu perca a tua essência, e nem que eu mais me acostume a não mais te sentir. Muitas vezes a gente só consegue olhar para aquilo que o nosso coração manda a gente olhar. A gente é desejoso em olhar coisa errada. E no processo, Deus está fazendo um negócio no caminho, e a gente não consegue olhar não. Eita Jeová. Se os seus olhos forem bons, então todo o seu corpo será bom. É ou não é? Mas se seus olhos forem maus, então todo o seu corpo estará em trevas. Eu lembro disso, quem deu um devocional uma vez para nós com esse tema foi o Caio, o irmão da Karen. Ele está em outro ministério e migrou para outra igreja. Saudade de vocês, viu? Talvez os nossos olhos, eles sejam, sabe o quê? Efeito do que está aqui, ó, no nosso coração. Mateus 15:19 diz que é porque é do coração que procede os maus pensamentos, os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos, um caminhão de coisas, é do coração que procede. Você está entendendo? 9 seguindo esse rumo e 1 vendo, para e volta. Aleluia! Perceba que a semelhança que os uniu, que era aquela miséria, que era aquela lepra, acaba. Olha só, vou falar da semelhança. Todos estavam afetados por essa terrível enfermidade. Todos estavam decididos a fazer algo a respeito. Todos tinham ouvido falar de Jesus e criam que ele podia fazer alguma coisa, curar, ou pelo menos ter piedade deles. Todos apelam para Jesus, o reconhecendo como mestre, como um rabino, porque até então eles levantam a existência, a característica messiânica de Jesus. Eles falam: tem misericórdia de mim. É o mesmo clamor daquele cego lá: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos em obediência a Cristo, segue rumo aos sacerdotes, e todos foram curados. Mas 9 continua seguindo o rumo. Um volta. É como que se a indiferença seguisse rumo até o sacerdote.
Mas a gratidão, ela volta para a origem. É como se esse ex-leproso, ele falasse assim: o sacerdote pode esperar um pouquinho, eu vou voltar para agradecer. Ele pode esperar um pouquinho, mas eu vou voltar para agradecer. Sabe, gente boa, que a ingratidão, a indiferença, ela é algo que sempre ronda as nossas vidas. Viu? Isso é um problema, isso é um perigo, porque a gente não consegue ser capaz de enxergar a nossa real situação. A gente está andando com lepra no meio da sociedade e nem se importa com isso, porque a nossa indiferença muitas vezes nos cega. Só que muitas vezes a nossa situação ela é de lepra mesmo, viu? Essa é a parte que eu falei que talvez ficasse amargo, viu? Talvez a nossa situação seja de coceira, incomoda, cheira até mal. A Bíblia não fala que foi assim exatamente uma lepra, mas fala que tumores na pele de Jó, no organismo de Jó, foi lançado a ponto do Jó ter que pegar um caco de telha para ficar coçando. A lepra é um homem apodrecendo no vivo, gente. Só que ele volta. E ele era o samaritano. O desprezado. Exatamente ele volta. E é como se dissesse a si mesmo: sacerdote, o senhor pode esperar um pouquinho, eu vou voltar para agradecer. Então ele se prostra e ele se joga aos pés de Jesus. Não foi só o corpo, não foi só o físico desse homem que foi curado, a alma dele foi salva. A alma desse homem foi salva, ela foi curada, a alma desse homem encontrou o Salvador. E essa é a nossa história, que a gente possa não ser ser esses 9 que segue indiferente, mas que a gente volta, seja um desses que volta para dar graças a Deus. E o mais da hora é que ele volta louvando, mano. Você já imaginou? Passando na rua e alguém, oh glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, oh Senhor, eu fui curado. Tem moral de fazer isso na faculdade? Tá passando na rua, sai do trabalho, entra no estacionamento e oh, aleluia, eu fui curado, aleluia, glória a Deus. Que o nosso clamor volte a ser declarado ao nosso Senhor e Salvador. Você lembra daquela canção, gente? Tem uma canção, e eu peço que depois você faça isso na sua casa, eu te aconselho a fazer isso. É do... eu esqueci o nome. Estou ficando velho mesmo, esqueci. Aquela, entre no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença. Paulo Neto e Gabi Oliveira. Foi lá depois, gente. Paulo Neto e Gabi Oliveira. Sinta a presença de Jesus tomando este lugar. Quanto tempo faz que você não sente a presença, hein? Quanto tempo faz que você não volta? Quanto tempo faz isso, hein? Que você não volta? Fecha a porta do quarto. Todo o barulho do mundo, ele se silencia. O salmista fala, cale-se diante dele toda a terra. E você fecha o olho e começa a sentir a presença. Tomando todo lugar. E nada mais importa, seja a enfermidade, seja a situação econômica, seja a situação política,
seja um amor perdido. Nada mais importa, porque você, quando olha, começa a ver que no caminho você está sendo curado, e você então decide voltar para agradecer. Quanto tempo faz que você não sente a presença desse Deus? Ou talvez, se algum dia você sentiu de verdade, esse é o momento, viu? Preciso destacar duas coisas aqui e a gente encerra. Primeiro é o persistente amor de Deus. O persistente amor de Deus, que apesar da ingratidão dos homens, e a persistente ingratidão dos homens, apesar do amor de Deus. Perdão se eu te ofendi, te comparando assim como eu me comparei aos leprosos daqui. Todos se tornaram ex-leprosos, mas só um voltou para agradecer a Deus. Que seja você hoje. Se te ajudar, coloca lá o louvor do Paulo Neto e da Gabi Oliveira. Entra no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua doce presença que nós sentimos aqui neste púlpito. Obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que nos assistem. Obrigado por esse meio de comunicação que leva a Tua palavra para lugares no qual a gente nem imagina e a ouvidos do qual a gente nunca pensou em chegar, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, em meio a tudo isso, tem nos livrado, Senhor, desta morte. Obrigado por nos dar vida e obrigado porque em meio à lepra do nosso coração e à escuridão da nossa alma, o Seu amor insistiu e nos encontrou, Jesus amado. Sara a nossa terra, Pai. Dê um basta nessa pandemia, Pai, em nome de Jesus. Cuida de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra agora, e cuida de cada um que irá ouvir essa palavra, Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, que nos alcançou, nos salvou, nos pôs em liberdade, e curou as nossas feridas. Nós Te amamos, nós do Projeto 231, amamos a Ti, nós da Igreja Batista Manaim, amamos a Ti. Deus os abençoe. Fique na paz e não se esqueça, amanhã às 10h30 da manhã, teremos o nosso culto aqui da nossa igreja local, totalmente online. Não terá presença, ou melhor, não será presencial, mas sim online. Acesse lá a Igreja Batista Manaim, se inscreva, ative o sininho, compartilhe essa mensagem e todas as outras, para aqueles que você gosta e para aqueles que você não gosta também. Fique na paz.